E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tami. Eu sou o Léo. Faz muito tempo que a gente ensaia para fazer esse vídeo, na verdade fazem anos, né? Não especificamente esse vídeo, né? Mas para começar a fazer algum vídeo, alguma coisa. A gente sempre discutiu muito sobre isso, mas acho que nos faltou coragem. Acho que essa foi a principal palavra, né? Porque o restante a gente coloca como desculpa. Ah, não tinha tempo, isso e aquilo, não tinha recurso. Mentira, porque muita gente começa só com celular, sem microfone, sem nada. Enfim, decidimos começar e a gente decidiu começar com um tema que é um tema um pouquinho polêmico. Vai depender muito, assim, das pessoas que estão envolvidas, que no caso é o que é um relacionamento de sucesso pra gente, né? E por que a gente acha que a gente dá certo. Assim, só pra vocês entenderem, a gente também tem uma tela auxiliar aqui, porque como é a nossa primeira vez, a gente fez um mini roteiro pra gente não se perder. Mas é isso. Então a gente vai gravar esse primeiro vídeo juntos, até pra ser mais fácil, ser uma conversa e tudo mais. É um desafio muito grande, a gente tá quebrando várias barreiras pra estar aqui, pra sentar aqui, pra se expor, porque a gente também vai expor a nossa história, tudo que a gente já viveu, algumas experiências. E eu acho que isso é muito legal, é muito gratificante. Nós estamos num momento muito legal da nossa vida, onde a gente já construiu algumas coisas, nós já temos algum tempo juntos, já passou por fases mais fáceis, fases difíceis, nós já mudamos para várias casas, já trocamos de trabalho, mudamos toda a nossa vida profissional. E hoje eu acho que é um momento. Não existe momento perfeito, mas é o momento. Então a gente vai contar um pouquinho pra vocês a nossa história, né, como que a gente se conheceu. E assim, vão ficar muitos assuntos que talvez fiquem para próximos vídeos, porque também é muita coisa pra gente contar, é muita coisa pra gente compartilhar. São muitos anos, né, a gente pensando em fazer isso. E o nosso principal objetivo, sempre que a gente conversou em fazer, né, vídeos, em expor, porque querendo ou não é uma exposição, acho que o que dá mais medo e o que mais paralisou a gente foi a questão da exposição. O nosso principal objetivo é, de fato, poder ser uma inspiração, poder não só ser uma inspiração, mas poder aprender também, né, com as pessoas que vão assistir a gente e tudo mais, poder fazer a diferença na vida das pessoas mesmo, porque a gente acredita que, de fato, a gente tem muito a agregar. Então, vamos contar nossa história? Vamos lá. Assim, cada um que conhece a nossa história conta ela de um jeito, né? Porque cada um tem uma visão, mas a gente pode contar cada um da sua parte, que eu acho que fica melhor. Só pra vocês entenderem, eu conheci o Léo, inclusive a pessoa que me apresentou o Léo acabou de me mandar uma mensagem, nossa, que coincidência, né? Foi uma amiga minha, né? Certo dia eu tava lá na casa dela, ela tinha feito uma cirurgia e eu tinha ido visitar ela. E quando eu cheguei lá, tinham mais dois amigos que eram amigos dela, que eram, no caso, né, eu fui visitar a Camila e tinha o Caio e a Bruna. A gente tava lá e tudo mais, conheci eles naquele dia, só que parecia que a gente já era amigo. Sabe quando você conhece pessoas assim que você se identifica, enfim. E aí parecia que a gente já era amigo, a gente tava ali na maior resenha e tudo mais. E eles resolveram, de repente, né, eu tava solteira na época, não que eu estava procurando alguém, mas, sei lá, eles, com a graça deles, viraram e falaram assim, vamos chamar o Léo pra vir aqui? Porque o Léo era amigo deles. E aí eles ligaram pro Léo. Gente, eu não tava entendendo nada. Primeiro que eu nem sabia do objetivo deles, né? E eles ligaram pro Léo e falaram assim, Léo, vem aqui, tem um presentinho pra você. E me mostraram no vídeo. E aí eu tipo, mano, o que vocês estão fazendo? E aí, enfim, começou a nossa história. O Léo foi até lá aquele dia. E a gente se conheceu. Não sei se ele quer contar a parte dele, como que ele viu isso, mas... Totalmente inesperado, acho que nesse momento, eu estava no momento também solteiro, eu tinha feito um propósito de não beber, então estava num momento muito meu, estava emagrecendo, estava no esporte, tinha começado a fazer crossfit, estava emagrecendo, tinha parado de beber, então eu estava num momento muito interno, onde eu estava me interiorizando, né? E aí quando me apresentaram a Tamires, eu falei, nossa, e por que não? Esse é o primeiro ponto, né? Acho que a indicação ela é muito forte. A indicação já vem vendida, né? Mas acho que é isso, foi uma surpresa boa desde o começo. Né? Enfim, mas aí a partir naquele dia a gente não ficou nem nada. Eu fui embora, eu morava muito longe de onde nós estávamos, né? Só pra quem conhece, né? Estávamos em Carapicuíba, que é onde eles moravam. O Léo morava lá também. E eu morava na Zona Leste. Então eu fui embora aquele dia. E ao chegar em casa, eu recebi uma mensagem dele no Instagram. Oi, e aí, você chegou bem? E aí, a gente, né, nós que somos mulheres, a gente sabe a diferença que faz esse cuidado e tudo mais, do cara se preocupar. E aí aquilo me pegou de algum jeito. E enfim, e a gente começou a conversar, e dali a gente começou a conversar, a gente não parou mais. Eu acho que assim, a gente pode aprofundar mais a história, porque tem muitos percalços a história. A gente ficou por um tempo, depois a gente se separou. A gente teve 2 separações significativas nesse período todo. Uma foi de alguns meses, logo ali no começo, e depois uma outra de uma única semana, mas que eu acho que faz parte dos relacionamentos, né? Mas o objetivo da gente contar a história é mais assim, tentar chegar pra vocês num lugar de onde, né, que a gente conseguiu construir um relacionamento considerado saudável, porque assim, não se enganem também, nosso relacionamento não é perfeito, nosso relacionamento não é o número 1 de tudo. Só uma coisa, você colocou pra gravar? Tem certeza? Então, ok, lá conferir.
Gente, porque assim, eu faço gravação de aula e já aconteceu algumas vezes e eu esqueci de pôr pra gravar. Pensamentos inclusivos, tá tudo certo, tá gravando. Mas enfim... Mas enfim, só pra chegar num lugar assim, onde tudo isso também que a gente tem hoje foi uma construção. É uma construção e eu acho que vai ser pra sempre uma construção, né? Mas sim, nós somos referência pra muitas pessoas, nós sabemos disso, nós ouvimos isso, né, de muitas pessoas, e isso pra nós é muito gratificante, porque eu acho que nós construímos uma forma de se relacionar que funciona muito bem pra nós, né? Pra Tamires e Leonardo, pode ser que funcione pra determinados casais e pra outros não, mas que sim, pode, a forma como a gente se relaciona pode trazer sim alguns ensinamentos pra quem, né, tá aí nos assistindo, nos acompanhando. Por que a gente já deu certo? Aí a gente quer entrar nesse lado. Por que a gente acha que a gente deu certo? Vamos lá. Eu entendo que nós demos certo porque no momento que ambos estávamos, a gente veio de relacionamentos abusivos, de relacionamentos difíceis, onde não havia a construção, o diálogo, uma questão de realmente construir coisas juntos, de respeitar o momento do outro. E nós começamos o nosso relacionamento antes da pandemia. E aí veio a pandemia também, que eu acho que influenciou muita coisa, porque justamente naquele início nós acabamos ficando muito juntos, no sentido de estarmos um na casa do outro por um período muito grande. Já como se fosse simular que a gente estivesse morando junto, né? Que era mais ou menos isso. Eu acho que isso, assim, isso contribuiu muito. Muitas pessoas sempre falavam, né? Não sei se vocês devem ter ouvido bastante isso na pandemia. É agora que os relacionamentos vão se provar ou não, porque precisa passar muito tempo junto, e realmente. Só que como o nosso relacionamento, ele cresceu em um momento pandêmico, vamos dizer assim, a gente sempre estava muito junto, eu acho que isso sempre foi normal pra gente. Então, desde que nós fomos morar junto, né, a gente foi morar junto aproximadamente ali 1 ano e pouco depois que a gente namorava, sempre deu muito certo. E a gente sempre trabalhou de casa, os dois. Na maior parte do período, né, que a gente mora junto, a gente sempre esteve muito junto, fazendo tudo junto, trabalhando junto, diversas vezes trabalhando no mesmo projeto, sempre discutindo muito, né, questão de negócio e tudo mais. E eu acho que a gente se construiu nesse cenário, né, eu acho que essa é a diferença. Então, pra gente isso sempre foi muito normal. E aí, assim, vocês vão perguntar, vocês não brigam? Sim, a gente briga, é normal. Bastante. Normal, tem aqui uns vídeos antes da gente começar, e aí, vai colocar, não vai colocar? Mas, tipo assim, é uma coisa normal, sabe, de qualquer relacionamento. Mas assim, eu acho que o principal é a questão do respeito. É que acaba sendo um pouco clichê, né, falar isso. Mas, na minha percepção, o que eu vejo que também faz muita diferença é a disposição. Por quê? Porque a gente passou já por momentos muito difíceis, né? Não só como casal, mas como indivíduos. E acho que foram momentos bem delicados no nosso relacionamento. Mas a gente sempre esteve disposto ali a primeiro sentar, ouvir, conversar e não só isso, dizer. Porque ouvir é muito importante, mas eu vejo muito essa questão, assim, do falar. Eu sempre peguei muito isso com o Léo, eu fiz terapia a vida inteira, faço terapia até hoje, e eu sempre falei muito isso pra ele, eu repito isso incansavelmente pra ele até hoje. Quando eu te digo a forma como eu me sinto, muitas vezes não quer dizer sobre o que você fez, ou exatamente o que você é, ou exatamente, né, como você se sente. Não, eu me sinto assim em determinada situação. E o que você vai fazer com isso? Então eu preciso dizer como eu estou me sentindo. E ao longo do tempo, né, ele sempre teve um pouco mais de dificuldade com a comunicação, ele foi aprendendo. Então ele também foi aprendendo a dizer, isso me agrada, isso não me agrada. E a gente sempre teve essa relação muito transparente. Tanto que até hoje a gente conversa como se nós tivéssemos nos conhecido agora. Porque a gente fala abertamente sobre como a gente se sente, sobre o que a gente pensa. Então, acho que a gente tem muito esse receio, assim, às vezes eu já passei muito por relacionamentos assim, onde eu tinha medo de dizer quem eu era e o que eu estava sentindo. Então, ficava aquele nó na garganta, sabe? De, meu Deus, que receio de falar isso. E o fato da gente falar, e muitas vezes eu falo pra ele, eu falo, olha, agora é hora de você me ouvir. Não me julga. Faz um esforço pra não me julgar. Eu tô me sentindo assim, vamos conversar? Então, acho que isso também, né, faz muita diferença, né? Fala um pouquinho. Desde que nós começamos... Olha pra câmera. Que eu fico devagando. Né? Eu vou subindo, desce. Mas desde que nós começamos, eu tenho uma dificuldade muito maior em falar, em me expressar. É muito mais fácil pra mim eu me fechar e me guardar, no sentido de aconteceu alguma coisa. Eu fico bravo, eu fecho a cara e eu guardo pra mim. Em algum momento eu solto, mas aí já explodiu no caso. Mas eu aprendi a conseguir a me expressar muito mais depois que nós começamos a nos relacionar. E esse ambiente de conversa, eu fui muito acolhido também, né? Eu fumava, eu bebia, eu tinha hábitos que eu mesmo me reprovava, eu não gostava de ter esses hábitos. E eu mudei todos esses hábitos nesse processo, né? Desde que nós começamos. Eu parei de fumar, acho que depois que a gente tava, sei lá, mais de 1 ano juntos. Nós já morávamos juntos e eu ainda... tinha as recaídas. Em algum momento foi a virada e realmente eu parei de fumar.
eu parei de beber, eu comecei a fazer esporte, nós começamos a estudar o marketing digital. A Tamires estava na fase de concepção da sua empresa, né? Você estava começando a empresa. Eu sempre trabalhei em 2 lugares, sempre trabalhei muito. E a gente discutia muito isso, em como criar um negócio que seja escalável, que nos traga uma renda confortável para a gente viver uma coisa só e poder sempre trabalhar de casa, poder tomar café da manhã junto, almoçar. E esses momentos também, eles são muito importantes, porque eu vejo que hoje os casais, às vezes, estão totalmente separados, né? Exceto quem mora em outras residências, né? Em residências diferentes. Tem pessoas que moram juntas e não conseguem tomar um café da manhã junto, almoçar, jantar. Nós, como trabalhamos juntos, tanto em home office, às vezes quando vai para o escritório, essa flexibilidade é muito boa. Eu acredito que tem os seus desafios de agenda, como qualquer pessoa, mas eu acho que é muito bom e faz com que a gente converse muito mais, que a gente esteja muito mais alinhado. Por exemplo, eu vi uma vez num podcast, eles falando que quando que você começa a se separar da sua esposa, né? Quando que vocês começam a ter ideias muito dispareadas, né? Então imagine que eu vou todos os dias ouvindo um podcast diferente para trabalhar. E ela ficou em casa, ou ela foi pro trabalho dela e ela não ouviu. Eu tô colocando ideias novas, ou ela está colocando ideias novas e eu não. E começa a se disparear. Se a gente não conversa, se a gente não se alinha. E é muito difícil acontecer, porque tudo que eu ouço, geralmente você também, né? A gente se indica os podcasts quando a gente ouve coisas diferentes. Mas tá sempre tudo muito alinhado. Então é muito alinhamento, muito diálogo, muita briga. Eu querendo comprar uma bicicleta nova, eu querendo fazer 10 provas diferentes, então eu gosto muito de esporte, então eu vou sempre puxar muito para esse lado, e eu fugi um pouco também de cuidar da minha carreira, de estudar para fazer esporte. A gente conseguiu mudar essa vertente também. Hoje a gente construiu algo muito legal e os dois empreendem, os dois têm resultados, acho que isso é muito importante, mas foi uma construção e demorou muito, não foi um processo curto. Eu acho que é uma construção, né? Não foi, eu acho que é. Porque assim, né, quando ele fala que ele parou de fumar e tudo mais, quando a gente começou a namorar, na verdade assim, não existe um pedido exato. A gente pode aprofundar essa história outro dia, em outro vídeo, mas... Um pedido do quê? De namoro. Foi tipo... Você que me pediu em namoro. Não, você me colocou na parede e falou, e aí, o que você vai querer? Não, mas foi você que me pediu em namoro. Enfim, mas tudo bem. Mas assim, quando a gente falou, não, beleza, vai ser isso mesmo? Vai ser, bora. Né, a gente falou, beleza. Eu falei assim, você quer? Firmeza, tranquilo. Mas tem 2 coisas. Primeiro, você quer parar de fumar? Porque eu detesto cigarro. Nada contra você que fuma, né? Mas eu não queria me relacionar com alguém que estava fumando, porque o cheiro do cigarro me incomoda, eu sei o quanto faz mal e tudo mais. Tenho, né, essa questão de concepção de família, eu sei o quanto isso também é prejudicial, e eu não queria isso. E aí eu falei, beleza, você tá disposto? Eu estou disposto a parar de fumar. Eu falei assim, você tá disposto a fazer terapia? Porque não existe uma pessoa que nasceu na Terra e não precisa de terapia. Se você não precisa, você me conta que eu quero te conhecer. De verdade. Eu não conheço uma pessoa que não seja transtornada. Eu acho que todo mundo tem um certo probleminha. E como eu fiz terapia a vida inteira, pra mim, naquele momento de vida que eu tava, era inconcebível me relacionar com uma pessoa que não fizesse terapia. Enfim, ele aceitou, né? Só que não foi assim. A gente começou a namorar, ele parou de fumar no dia seguinte, ele começou a fazer terapia no dia seguinte. Também não. Então foi todo um processo, né? Então demorou pra ele parar de fumar, demorou pra ele, de fato, engatar na terapia. Até hoje tá um pouco difícil, pra ser sincera. Começa e para, mas a gente vai vencer essa luta, né? A gente vai vencer muito. Mas de qualquer forma, toda essa questão também que ele falou, às vezes ele foca muito, eu quero fazer 1000 provas e tudo mais. Tudo isso, às vezes ele tem um posicionamento um pouco mais individualista, mas ele foi filho único por muito tempo. Ele foi filho único por 18 anos na vida dele, ele foi ter um irmão depois de 18 anos, a gente sempre conversou muito sobre isso. Eu tenho irmã, gente, desde que eu me conheço por gente, porque eu nasci com irmã já, e ainda depois tive mais 2, no caso, né? Então, assim, eu sempre precisei saber dividir, saber compartilhar as coisas, né? E eu entendo que ele também não tinha esse repertório, a gente foi construindo juntos como um casal. Então, assim, foram coisas que a gente foi conversando muito, que a gente foi entendendo, e eu acho que o principal é algo que talvez se perde muitas vezes no relacionamento, é essa questão de assim, isso foi um combinado entre nós. Combinado não sai caro. Eu não tô nem aí pra opinião dos seus amigos, por exemplo. Se eles estão incomodados com isso, e isso aconteceu, isso acontece até hoje, é algo que, ou você tem que acertar isso na sua cabeça, porque é algo que eu acho que atrapalha muito os relacionamentos, né? Quando as amizades, elas não entendem a função de determinadas atitudes nossas, então, de afastamento ou de reclusão. Então, não foi uma coisa que o Léo fez porque a Tamires obrigou. Foi uma escolha. E eu sempre trabalhei muito isso com ele, a gente sempre conversou muito sobre isso. Então, assim, porque ele precisava estar bem com essas decisões, né? Ele precisava entender que também foi uma escolha dele. Então, era o que a gente conversava
Mas ele também quis. Então, assim, das coisas que eu vejo que faz com que o nosso relacionamento funcione, acho que é essa questão da disposição. Eu acho que essa é a palavra principal, gente. Porque acho que cada relacionamento é de um jeito, cada relacionamento funciona de um jeito, as pessoas têm carreiras diferentes, eu acho que isso também influencia, né? O Léo falou, às vezes a gente não entende como alguns relacionamentos sobrevivem, né, a tanta distância, então às vezes a pessoa trabalha muito, fica muito tempo fora. Nós estamos acostumados com esse modelo de relacionamento porque a gente se relaciona próximo desde sempre, a gente sempre viveu muito junto, sempre fez tudo muito junto, a gente é muito parceiro. Tudo o tempo todo que a gente pode fazer junto, a gente faz. Ah, mas vocês não têm a individualidade de vocês? Temos também. O Léo tem os hobbies dele, que ele gosta de fazer. A gente toma banho. Nem isso. Nem isso, até no banho a gente às vezes tá lá conversando. Mas o que eu vejo, assim, é mais... Porque no começo do relacionamento, como a gente tem uma questão muito cultural, né, dessa questão de sair, de balada, essas coisas, a gente sempre foi se alinhando muito. Porque no começo, você não confia 100% numa pessoa. Quem nunca passou por um relacionamento destruído, né, que a pessoa te mentiu pra você, que a pessoa, sei lá, te traiu, ele já passou por isso, eu já passei por isso, acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente também. Então, assim, a confiança que a gente construiu para que ele tenha a individualidade dele, ele saia, faça as coisas dele com a maior tranquilidade e paz do mundo, e eu saia, faça minhas coisas também tranquila, com a maior paz do mundo, sem ter uma desconfiança, foi uma construção. E eu acho que é algo que demora. Porque a gente também pode falar com relação à questão de senha do celular e tudo mais, acho que isso já foi um problema pra gente hoje em dia. Olha, se um dia você não superar essa questão, é porque tem algo muito de errado, porque já foi um problema, mas hoje em dia a gente simplesmente caga. Porque assim... Não tem segredos. Não tem segredo, porque não tem. Não tem o que ter. Ele sabe minha senha? Sabe? Eu sei a senha dele? Sei. Hoje em dia a gente não... De verdade, às vezes passa assim e fala, mano, eu tenho tanta coisa pra fazer. De verdade, tipo assim, eu acho que eu confio tanto na pessoa que eu não tenho o porquê fazer isso. Então assim, acho que são muitas camadas. Acho que o Mas acho que a gente relacionamento passou, no começo é difícil confiar, e aí tem outros pontos, né? Eu trabalhava à noite, eu trabalhei com evento há muito tempo, quando você tá conhecendo a pessoa, você não conhece a índole, você não conhece um monte de coisas, e tem a parte da construção também do relacionamento, né? Onde você vai entendendo quais são os pontos bons, quais são os pontos ruins. Essa construção que a gente fez, acho que volta muito no... Não era assim, não confiava, eu tive péssimas experiências, por exemplo, com senha de celular, de acordar à noite e a pessoa tá ali rodando o meu celular em busca de alguma coisa, não que tivesse alguma coisa. Mas isso também é uma quebra de confiança. E, enfim, a gente passou por essa fase, passou por esses momentos. Acho que hoje é isso, não tem espaço para dúvida. Tem espaço para dúvida? Não tem. Então, acho que é isso. Eu acho que a gente pode elencar aqui alguns pontos para um relacionamento de sucesso. Eu acho que o primeiro deles é a comunicação. Então, ser sempre muito transparente, né, com relação àquilo que você sente, com relação àquilo que você pensa, sem medo do julgamento do outro, e se o outro te julga e usa isso contra você, tem alguma coisa de errado, né? Então, eu acho que a comunicação, ela é sobre o não julgamento também. Então, eu acho que ter essa transparência e essa vontade, eu diria, de falar, né? Não sei se você concorda. Concordo. Eu acho que o respeito também, né, respeito acima de tudo. Ah, vocês nunca passaram por nada que... nossa, gerasse um determinado desrespeito. Eu acho que todos nós somos seres humanos. Todo mundo às vezes fica um pouco esquentadinho, né? A Tamiris falava pra mim que se eu chegasse com uma moto, ela ia embora de casa. Existem vários... Nossa, nós temos muitos combinados. A gente podia fazer um vídeo só de combinados. Combinado. Tipo, não pode dormir em outra cama. Tipo, brigou, não pode dormir no sofá. Tem que dormir junto. Porque senão, eu acredito, e aí eu passei isso pra você, né? Eu acredito que se você dorme separado, a pessoa dorme no sofá, ela dorme mirabolando 1000 coisas ali que não são a solução. Quando você coloca uma regra, aí é a regra, né? Então tem que dormir junto. É muito maior a probabilidade, e isso funciona com a gente também. A gente sempre se resolve no mesmo dia. Não arrasta pro dia seguinte. Pronto. Eu acho que isso ajuda também o nosso relacionamento a ser bem resolvido, né? Porque assim, já aconteceram situações que, fiquei puta, mas acho que não puta por muitos dias. Acho que essa habilidade de comunicação, ela é diária. Então, faz com que a gente não arraste as coisas. Então, esse combinado de não ir dormir brigado, de não dormir em camas separadas, eu acho que faz muita diferença. Então, assim, apesar é isso, né, que eu tava falando. Apesar de, às vezes, sim, às vezes a gente fica puta, às vezes a gente xinga não a pessoa, né, mas puta, sei lá, alguma coisa assim, faz parte, acho que, de ser humano, assim, de ser humano, né. Mas eu acho que, no final das contas, é você ter a humildade de se reconhecer e pedir desculpas. E eu acho que nós dois, um mais, outro menos, eu acho que o Léo tem muito mais essa tendência. Às vezes ele nem tá errado, mas eu acho que ele preza tanto pelo relacionamento estar bem, que às vezes ele vem, ele começa pela desculpa, mas aí às vezes eu também reconheço, olha, e falo, não, beleza, é isso. Então eu acho que é ter essa flexibilidade, sabe, de entender que o outro também é um ser humano,
e que a gente precisa ter essa ponte aberta entre um e o outro. Eu acho que isso contribui no respeito, né? Aqui, pra gente, não é algo que, tipo assim, acho que nunca nem virou pauta do nosso relacionamento, mas questão de traição, essas coisas, porque a gente sempre construiu nosso relacionamento pautado em outras coisas. Então, assim, eu acho que isso também faz muita diferença, né? Acho que você saber quem você tá escolhendo, né? Saber a índole daquela pessoa, o que ela busca, o histórico familiar dela, faz muita diferença também, né? O histórico não é dos melhores, tá, galera? Mas, assim, muita terapia aqui na veia, então estamos seguindo num caminho bom. Se for falar de histórico, o histórico não vai determinar quem você vai ser. Você tem que, e aí, por isso a terapia, por isso você ressignificar tudo isso, acho que é uma das coisas muito importantes. Porque eu acho que, assim, crise de identidade, todo mundo tem um pouco, eu acho, né? Não tem crise de identidade. Mas... Fala de você. Nunca teve uma crise de identidade? Feio, bonito, alto, magro, gordo, enfim. Não só com relação à questão física, né? Mas esse histórico mesmo, né? Mas o quanto você tem a capacidade de se autocurar, né? Acho que isso que também é algo que pode ser pauta para outro vídeo. Mas acho que é isso, gente. A gente falou sobre comunicação, sobre respeito e sobre essa construção, que é algo que, enfim, a gente vai fazendo aos poucos. É isso. Acho que o relacionamento de sucesso é baseado em comunicação, em respeito e em evolução, né? Os dois têm que estar muito alinhados com a evolução. Porque se não evolui, se vocês não conquistam, tudo isso, né? É baseado em evolução, que pode ser construção. É uma palavra boa? Construir coisas juntos, construir um relacionamento, construir uma casa, construir, enfim, uma carreira, tudo é baseado em construção. Se esse vídeo fez sentido pra você, eu vou pedir pra que você curta, comente aí o que vocês acharam, se tem coisas a melhorar. É o nosso primeiro vídeo, então, compreensão. O nosso roteiro não foi dos melhores, assim, mas a gente precisava começar de algum lugar. E a gente quis começar disso, né? Dessa nossa parceria. Aproveitar essa nossa parceria para começar esse projeto. E para um incentivar o outro, principalmente. Eu também tenho, enfim, eu gravo mais que você, velho. O Léo, ele é mais porra louca, né? Ele é mais desinibido, ele é mais extrovertido. Eu sou uma pessoa muito introvertida, eu sou uma pessoa mais tímida. Então, assim, apesar das pessoas falarem que eu falo bem, eu acho que tem uns vícios de linguagem, isso me incomoda um pouco. Mas eu tenho muito essa questão, assim, com autoestima, imagem, enfim. Então, também essa questão da exposição é um pouco difícil, mas a gente vai transpô-la, né, com o objetivo de ajudar mesmo, o objetivo de mostrar, influenciar e também fazer uma comunidade, né, de pessoas que estejam aí dispostas. E eu acho que é isso, então, gente. Como o Léo já falou, se vocês gostaram desse vídeo, curtam aqui o vídeo, comentem. Se inscrevam no canal também, porque vai ser bem importante. E é isso, nós vamos começar esse vídeo com o meu canal, mas o Léo em breve vai ter o dele também. É isso, eu pretendo falar não só de relacionamento, mas eu sou empresária, nós somos empresários, né? Ele tem a empresa dele, eu tenho a minha empresa. Os desafios de ser empresário, os desafios de ter uma rotina, né, vencedora, que nem sempre é tão regular assim, né? Léo é um pouco mais, que ele é um pouco mais disciplinado. Mas falar sobre os nossos objetivos também, a gente tá para fazer uma mudança aí muito drástica aqui na nossa vida, a gente quer gravar tudo isso para vocês. É isso. Muitas novidades. É isso. Então é isso. Beijo, tchau, tchau.